vamos para o item 18, na página 29, a Inquisição Protestante no Brasil. Olha essa história que eu vou contar para vocês, irmãos. Em se tratando de trabalho de protestantes, como eu sempre digo para vocês que os protestantes são grupos políticos, tá bom? Calvino mesmo mandou espião, ele chegou a invadir a Guanabara, vocês conhecem essa história, tá ok? Depois os portugueses expulsaram os franceses. Quem eram os franceses? Foram calvinistas enviados para cá por Calvino, né? E eles também tomaram regiões do norte do Brasil. E essa história que eu vou contar agora para vocês, eu faço questão de trazer uma história de um jornal, algo recente que está acontecendo, mas para você poder entender como que os protestantes chegaram no Brasil e eles mataram aqui no Brasil como eles faziam na Europa. É inacreditável. Então veja, o item 18, Inquisição Protestante no Brasil, página 29 do nosso livro. Então eu coloco essa data, 1645 da era cristã, tá bom? 1645. E eu coloco aí um artigo, coloco o link completo do artigo que saiu no jornal o Globo. A notícia diz o seguinte: conheça a história dos 30 mártires do Rio Grande do Norte canonizados pelo Papa Francisco. Você vai ver a história de 30 pessoas que foram martirizadas na Inquisição Protestante no Brasil, quando eles tomaram o Rio Grande do Norte, tá ok? Eles pegaram alguns católicos lá e sacrificaram eles, mataram eles. Bom, o historiador no jornal o Globo prossegue, né? Em 1645, moradores dos engenhos de Cunhaú e Uraçu, no interior potiguar, Rio Grande do Norte, resistiram aos holandeses, que eram calvinistas, né, protestantes. Em 2017, o Papa Francisco declarou santos 30 dos 80 mortos nos massacres. Isso aqui era o que, irmãos? Estava ocorrendo, ó, 1645, ainda está ocorrendo a Guerra dos 30 Anos na Europa. Tá bom? Ela vai terminar em 1648. Eles estão se matando lá na Europa e aqui no Brasil também, no caso, os holandeses protestantes, calvinistas, eles tomam parte da região norte e eles pegam e já começam o massacre daqueles de religião diferente. Quem é que estava aqui dominando nesse período? Eram os católicos. Tá bom? Bom, o artigo prossegue. O massacre de Cunhaú, ocorrido no primeiro engenho construído em território potiguar, é considerado um dos mais trágicos da história do Brasil. Em 1645, o estado do Rio Grande, que era católico, era dominado pelos holandeses calvinistas. Jacob Rabi, um alemão a serviço do governo holandês, chegou ao engenho no dia 15 de julho daquele ano, de 1645, né? Porém, ele já era conhecido pelos moradores da região, pois havia passado por lá anteriormente, sempre escoltado pelas tropas dos índios tapuias. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Na exploração das Américas, tanto os portugueses quanto os espanhóis, eles faziam o quê? Eles se aliavam a um grupo, tá ok? Se aliavam a um grupo de indígenas para perseguir outros grupos. Ó, se vocês ficarem conosco, nós temos armas, nós vamos detonar aquelas tribos, vamos tomar a terra deles, tá ok? Os espanhóis fizeram isso com os astecas. Os astecas eram a grande tribo, então eles se aliaram às tribos menores, lutem comigo para nós destruirmos aqueles que eram os opressores, né? Tinha essa guerra, tá bom? Então os protestantes, eles fazem o mesmo aqui nessa região. Veja, ele já está escoltado por tropas dos índios tapuias. Esses índios tapuias, se vocês pesquisarem, eu já vi protestantes exaltando. Eles eram índios calvinistas, mas é por causa desse sistema calvinista. Ó, chegou agora, olha, vocês são calvinistas, então agora esqueça aquele batismo católico, todo mundo tem que se batizar. Puf, batizava os índios e os índios se tornavam calvinistas.
a conversão protestante era assim, tá bom? Então esse historiador está dizendo que já tinham índios que eles faziam parte desse acordo com o governo, vamos lutar contra outras tribos, junto dos, no caso, protestantes calvinistas da Holanda. O historiador prossegue. Em 1645, mais de 80 fiéis da Igreja Católica foram mortos. Destes, 30 foram martirizados. Ou seja, alguns teriam sido mortos na guerra, né? E os outros que foram capturados depois foram sacrificados, martirizados. Olha o que o Papa vai fazer. Você vai ter aí, os católicos do Brasil vão receber aí mais 30 santos, porque eles estão investindo, tá bom, no catolicismo no Brasil. Eles estão investindo para o catolicismo retomar, né, aqui o controle do Brasil, porque o que os historiadores, o que o IBGE está dizendo é que, na verdade, os evangélicos já até tomaram, né? Mas eles calculam que até 2050, em números oficiais, então você terá mais evangélico do que católico no Brasil. Os católicos estão apavorados com isso, porque eles dizem que o Brasil é a maior nação católica do mundo, tá bom? Então eles estão apavorados com isso e eles estão agindo. Então, esses aí vão se tornar santos em breve, porque o Papa já canonizou eles aí, declarou eles santos. Agora vai um processo aí, o Brasil vai receber aí mais 30 santos. Por quê? Foram martirizados. Por quem? Pelos protestantes calvinistas da Holanda. Bom, o historiador prossegue. O massacre de Uruaçu aconteceu no dia 3 de outubro de 1645. 3 meses depois do ocorrido em Cunhaú, também a mando de Jacob Rabi. Dizem os cronistas que logo após o primeiro massacre, o medo se espalhou pela capitania. Receosa, a população tinha medo de novos ataques acontecerem. Porque os católicos chegaram, né, obrigando os índios, para os índios, né, eles aceitavam o batismo católico e continuavam na vida deles ali junto com os católicos. Eles foram dominados, não tinha jeito, tá bom? Só que os protestantes, quando chegavam nesses grupos, por serem católicos, eles tinham como que a visão de exterminar, de matar todas as pessoas. Então eles estão dizendo, olha, o medo se espalhou, porque os protestantes chegaram aí e esse povo é mais violento que o católico. E nós temos visto que lá na Europa também os historiadores falam a mesma coisa. Os protestantes, eles eram mais violentos nas torturas e em tudo. O artigo prossegue. Segundo a história, neste segundo massacre, as tropas usaram mais crueldade. Depois da elevação, fecharam as portas da igreja e os fiéis foram mortos ferozmente. As vítimas tiveram as línguas arrancadas para que não fossem proferidas orações católicas. Além disso, tiveram braços e pernas decepados. Crianças foram partidas ao meio e degoladas. Então, como eu disse para vocês, isso era o que estava acontecendo na Europa. Lembre-se, isso aqui é 1645. A Guerra dos 30 Anos, a pior guerra da história da Europa. Ela ainda estava acontecendo e iria terminar em 3 anos, em 1648. E os protestantes estão investindo no novo continente, e onde eles estão chegando aqui, eles estão chegando num país católico, e eles estão chegando e matando exatamente como eles faziam na Europa. Então essa história aqui, irmãos, que nós vemos, os historiadores contam isso aqui espantados, normalmente perguntando como que os seguidores de Jesus se tornaram essas pessoas, né? Eu digo o seguinte, não são seguidores de Jesus, porque eu digo até que isso não é humano. Eu falei essa semana dos terroristas lá do mundo islâmico, né? Esse grupo degolou crianças israelenses. Eu falo, você matar crianças, isso não é humano. Isso é um ódio estranho, isso é um ódio espiritual. Ok? E os protestantes
A história diz, eles faziam isso com os católicos. Né? Começou lá na primeira ação, que foi em 1519, quando na Suíça, Zwingli, luterano, foi implantar o protestantismo. Ele logo fez um saque nas igrejas católicas e matou os padres e as freiras violentamente. Então o protestantismo ele foi violento desde o princípio. E ele chega agora no Brasil, em 1645, com essas invasões, que são invasões políticas, e a violência deles lembra exatamente o desse grupo terrorista, né, que fez esse ataque lá em Israel e degolou 40 crianças. Tem uma foto que parece, disseram até que ela é de outro ataque terrorista, que teria uma criança israelense, um capturado, com 6 meses ali, dormindo, com 3 granadas em cima da criança. Isso não é algo normal, né? Então, pegar crianças e partir as crianças ao meio e degolar as crianças, é estranho, que foi exatamente o que os terroristas do Hamas fez essa semana. Né? Essa semana não, digo semana passada, né? Já tem 11, 12 dias. Uma coisa horrível. E aí o artigo prossegue. O celebrante da missa, o padre Ambrósio Francisco Ferro, foi muito torturado. O camponês Mateus Moreira teve o coração arrancado. Irmão, isso aqui parece... Tem um artigo aí para vocês lerem, mas isso não parece nem ser uma coisa verdadeira. Mas será que não inventaram essa história? Não, não. Isso aqui é um historiador sério. O jornal o Globo, apesar dessa corrupção toda, né, que eles têm ligada ao espiritismo, um monte de coisa ruim, mas, vamos dizer, é um meio de comunicação, pelo menos assim, competente, né? Ok? Sério. Então, eles não iriam inventar uma coisa dessa. E realmente esses dados estão na história. Você lê esse artigo completo, ele vai contar uma série de exemplos para vocês. Eu peguei um trecho aqui para vocês. Então, quer dizer, o padre é torturado, não era nem para ser morto, né? Olha, então vocês saem e vai para um país católico, não? Já que a questão é domínio político, mas é um domínio político violento. Não? Bom, e ele ainda completa, né, que o camponês Mateus Moreira, antes de ter o coração arrancado, sendo atacado, certamente rasgado com espada, com faca, para tirar o coração da pessoa, ele ainda vivo exclamou: louvado seja o Santíssimo Sacramento, louvado seja a Igreja Católica, né, o que a Igreja Católica, no caso, prega. É muito triste isso, porque acaba que nós estamos falando de um idólatra católico que praticava o culto aos mortos, sendo morto, ali é visto agora como um mártir, né? Junto com outros 29, né? Todos eles serão aí martirizados. E quem foi que matou? Foi os protestantes. Então, o que a sociedade atual está falando de nós, irmãos, como eu disse para vocês, saiu na revista Veja. Vocês anotem e pesquisem na internet. Tá bom? Ela dizendo: estamos voltando à era das trevas. E você pode ler a reportagem. O que ela está dizendo? Ela está dizendo que os cristãos querem voltar a dominar o mundo. Olha que risco que nós estamos correndo. Que risco que nós estamos correndo, né? De começar a perseguir os cristãos. E se começar a perseguir os cristãos, eu não descarto a possibilidade de tem algumas seitas malucas aí, né, de pessoas que só vivem mesmo para a questão do dinheiro. Infelizmente, nós temos que falar isso. E essas pessoas aí, irmãos, vão começar a organizar até guerrilha. Vai ter, Deus livre e guarde, tomara que eu esteja errado. Mas tem determinadas igrejas aí, as coisas que eles pregam, até de espiritismo, de um monte de coisa que tem de igrejas confusas, que eles vão começar a defender que eles têm que usar arma para defender o cristianismo. E o que nós estamos vendo na história é que os verdadeiros cristãos, eles não faziam isso. Está ocorrendo a Guerra dos 30 Anos na Europa, de 1618 a 1648. Em 1645, os protestantes invadem aqui o Brasil porque eles querem ocupar essa região.
porque a Espanha está conseguindo muita riqueza, tá bom? Através de prata principalmente, né, e de ouro também que eles levaram. Portugal também está começando a obter riqueza no Brasil. Então a Holanda, a França, eles querem também uma parte. Como eram governos protestantes, né, então Calvino mandou espias para poder vir aqui olhar a Guanabara, e depois eles acabaram invadindo a Guanabara, né? Aí eles dizem que foram missionários que foram mortos aqui, mas na verdade a coroa portuguesa matou espiões que veio para olhar aqui a América, a Guanabara. E lá também no Rio Grande do Norte, aí já no caso os protestantes holandeses, eles chegam, eles são religiosos, irmãos, fazendo culto protestante, organizando igreja protestante, tanto que, como eu disse, esses índios aí, eu já vi, eu vou ser antiético aqui, tem um protestante, ele é batista protestante, né, que ele, daqui a pouco, Marcos Granconato, o nome dele, ele exalta esses índios que eram calvinistas. Só que eram calvinistas assim, tanto que aqui o historiador falou, tinham tropa dos indígenas, né, que tinham se aliados aos protestantes para atacar outras tribos que tinham adotado o catolicismo. É uma coisa inacreditável, mas o Brasil estava sofrendo também com esse mal que estava atacando a Europa, né? E eram essas guerras católica-protestantes.